Muito boa noite aos irmãos. Que prazer tão grande estar aqui com vocês, com o pastor Jorge, com a sua equipe. Que alegria estar aqui nesta igreja tão querida, essa igreja tão icônica, tão marcante, tão abençoada aqui de Belo Horizonte. Privilégio meu, desde que o pastor me convidou, há vários meses atrás, de participar dessa semana de comunhão. Que preciosa é a nossa comunhão e de crescimento espiritual. E eu quero compartilhar com vocês hoje a palavra de Deus. Eu tenho certeza, eu não estou brincando, eu não faço assim gestos de marketing, mas eu tenho certeza que uma palavra dessa muda a vida de uma pessoa. E eu sei disso mesmo. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor. É uma das palavras mais preciosas que eu guardo no meu coração. Todo dia eu me lembro dela, todo dia eu me esmero em praticá-la. E todo dia eu recebo a promessa contida nessa palavra. Abra a sua Bíblia, por favor. Você aqui, você em casa. 2 Reis, capítulo 9, verso 1 a 10. 2 Reis, capítulo 9, verso 1 a verso 10. Ok? Então vamos lá. Leia comigo uma história emocionante. Talvez você não vai encontrar muita história assim tão emocionante como essa. E você vai vibrar comigo, como eu vibro com essa palavra. Diz assim o texto: enquanto isso, o profeta Eliseu chamou um dos seus discípulos dos profetas e lhe disse: ponha a sua capa por dentro do cinto, pegue esse frasco de óleo e vá para Ramote Gileade. Quando lá chegar, procure Jeú, diga Jeú, obrigado, filho de Josafá e neto de Ninsi. Dirija-se a ele e leve-o para uma sala longe dos seus companheiros. Dirija-se a ele e leve-o para uma sala interna, uma sala longe, uma sala separada dos seus companheiros. Depois, pegue o frasco, derrame o óleo sobre a cabeça de Jeú e declare: assim diz o Senhor, eu o estou ungindo rei sobre Israel. Então abra a porta e fuja sem demora. Então o jovem foi a Ramote Gileade. Ao chegar, encontrou vários comandantes do exército reunidos e disse: trago uma mensagem para ti, comandante. Para qual de nós? Perguntou Jeú. E ele respondeu: para ti mesmo, comandante Jeú. Jeú levantou-se e entrou na casa. Então o jovem profeta, na sala interna, derramou óleo na cabeça de Jeú e declarou-lhe: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu o estou ungindo rei de Israel, o povo do Senhor. Você dará fim à família de Acabe, seu senhor, e assim, através de você, eu vingarei o sangue de meus servos os profetas, e o sangue de todos os servos derramados por Jezabel. Toda a família de Acabe perecerá, toda. Eliminarei todos de sexo masculino da sua família em Israel, seja escravo, seja livre. Tratarei a família de Acabe como tratei a de Jeroboão, filho de Nebate, e os de Baasa, filho de Aias. E Jezabel será devorada por cães, num terreno em Jezreel, e ninguém sepultará aquela mulher. Então ele abriu a porta e saiu correndo. Vamos orar a Deus? Você já teve um tempo gostoso de oração, não é mesmo? Ore junto comigo e diga assim: Senhor, fala o meu coração. Eu creio que a tua palavra tem poder. Eu creio no Espírito Santo. Eu creio que uma palavra pode mudar a minha vida, mas pode mudar a história também. Senhor, fala ao meu coração, em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, o que eu acabei de ler, um dos momentos mais dramáticos da história do povo de Israel.
Vou dizer de novo que eu acabei de ler um dos eventos mais dramáticos da história de Israel. E isso aconteceu através de um homem chamado Jeú. Esse homem cresceu, viveu durante uma época terrível em Israel. Uma época sombria, uma época muito difícil. Naquela época, ali pelos anos 850 a.C., Acabe era o rei de Israel. Quando eu falo de Acabe, você já associa imediatamente Jezabel, a sua esposa, reinava em Israel. O seu reinado, ao lado dessa sua esposa, que era uma verdadeira bruxa, desencadeou tudo que havia de pior em Israel. Nem imagina o que é idolatria, imoralidade sexual, injustiça, opressão, violência sem precedente na história daquela nação. O profeta Elias viveu naquela época, irmãos. Você sabe quem é o profeta Elias? Quando Jesus veio aqui, quando João Batista veio, eles eram tão grandes e extraordinários que eles pensavam o quê? É João Batista, é Elias. Esse é o profeta Elias. Oh, meus discípulos, o que eles dizem de mim? Ah, dizem que você é Elias ou Jeremias ou um grande profeta. Por quê? Porque Elias foi o maior. Você lembra os milagres que Elias fez? Você lembra da autoridade, o poder de Elias? Pois bem, Elias levantou-se profeta, mas foi levado para o céu. E sabe o que aconteceu com a Jezabel e o rei Acabe? Nada, não mudou nada. Mas aí entra no seu lugar um outro profeta, Eliseu. Eliseu fez o dobro de milagres, tinha um poder sobrenatural. O que aquele cara fez foi impressionante. Elias já tinha feito até a chuva parar durante quanto tempo? 3 anos sem chover. Eliseu fez milagres impressionantes. Ao invés de não chover, ele fez chover. E sabe o que acontece? Nada, não mudou nada. Israel continua empobrecendo. Israel continuava debaixo de injustiça. Israel continuava em trevas. Havia altar de Baal para todo lado, imoralidade, homossexualidade, perversão. Israel abandonou o Senhor. Parecia que a nação não tinha jeito, parecia que as famílias não tinham jeito, parecia que a economia não tinha jeito. Irmãos, pensa nisso. Incrível. Mas Deus havia prometido para Elias que levantaria em Israel uma geração e que o sucessor dele, Eliseu, ele ungiria um homem chamado Jeú, e através desse homem Israel ia voltar para Deus. E foi o que nós acabamos de ler aqui. Então, quando isso aconteceu e quando Jeú foi ungido rei, Acabe, o profeta, o rei, já tinha morrido, mas o filho dele assumiu o trono. E a terrível Jezabel mandava mais do que nunca. Um dia, Eliseu enviou um dos seus profetas e disse para esse profeta: vai lá nessa cidade aí de Ramote Gileade, que você vai encontrar um comandante do exército chamado Jeú. Vai lá, ele vai estar com outros comandantes lá. E a Bíblia diz que ele foi para lá, aquele jovem. Ele foi para lá, muito corajoso. Chegou lá e falou: eu tenho uma mensagem do Senhor para o comandante Jeú. E Jeú fala assim: pode dizer, menino. Talvez sentado numa mesa, cheio de comandantes. Pode falar, profeta. Ele falou assim: não, não posso não. Eu só posso te entregar a mensagem. E eu só posso derramar essa unção de óleo que está na minha mão. Eu só posso dizer o que Deus está mandando eu dizer se você sair do meio das pessoas. E se você entrar nessa sala aqui dentro e fechar a porta, e nós dois vamos conversar lá dentro. Jeú poderia pensar assim: ah, se Deus tem algo para dizer, pode falar aqui. Se Deus tem algo para me dar, pode me dar aqui agora. Mas a condição por trás, essa é a chave de interpretação desse texto, é: comandante, o senhor tem que sair daí e entrar nessa sala aqui, porque o que eu tenho para te passar é só aqui que eu vou te dar. Sabe, irmãos, eu sou pastor de igreja, apaixonado com a igreja, já sou convertido há tantos anos, amo a igreja. Eu sou pai de família, marido, avô,
amo família. Muitas bênçãos na minha vida eu recebi na minha igreja. Eu não sei avaliar para você o que seria da minha vida se não fosse a igreja. Foi na igreja que eu me converti, foi na igreja que eu fui discipulado, foi na igreja que eu me casei, foi na igreja que eu vivi as minhas maiores experiências com Deus. Eu amo a igreja. Ninguém pode viver sem igreja. Eu amo a minha família. Eu não sei te dizer o quão importante foi minha família, na minha educação, na minha proteção, no meu crescimento, na minha repreensão. É uma bênção. Mas eu vou dizer para vocês, tem algumas coisas que eu recebi da parte de Deus que não foi na igreja, nem foi através de família, nem foi no acampamento, nem foi num congresso, foi nessa sala, foi nesse lugar. Sabe, irmãos, quando o profeta chegou e disse para Jeú que ele se levantasse, e disse: levante-se do meio do seu companheiro e se dirija para uma sala interna. Jeú não tinha a menor ideia do que Deus ia fazer na vida dele e através da vida dele. Irmãos, após décadas, eu digo décadas, 40 anos em que Israel esteve dominado e mergulhado numa escuridão, numa opressão, numa falta de esperança, todo mundo desanimado, dizendo que está só piorando. A nação de Israel estava prestes a sucumbir. Um dia Deus levanta um profeta e diz: vai lá e unge um homem, mas para ungir você vai levar ele lá naquela sala. Naquele momento, Jeú nem podia imaginar que Deus iria mudar aquela nação inteira no mesmo dia. Irmãos, quando aquele homem se levantou e entrou naquele quarto, uma maldição foi quebrada de décadas, um terror espiritual, uma potestade foi deslocada. Sabe, irmãos, uma maldição. E Israel, se você continuar lendo, voltou para Deus. Houve um avivamento, houve paz, justiça e prosperidade. E a primeira coisa que aconteceu para haver uma mudança na nação inteira é que um homem teve que sair do meio dos seus companheiros e aceitar um desafio de vir a uma sala secreta. Então, para que a mensagem fosse entregue e a unção fosse derramada, o que foi necessário? Pensa comigo. Por que a Bíblia fala disso? O que foi necessário para que aquela unção fosse derramada, que a mensagem fosse dada e que daquele instante tudo se desencadeasse? Foi necessário uma coisa só: que Jeú se levantasse e entrasse naquela sala. Ali, Deus ia ungí-lo, e Deus ia entregar para ele uma palavra e uma autoridade que ia mudar o destino de uma nação. Está acompanhando até agora? Você quer viajar comigo então agora? Nós vamos viajar agora 850 anos na história. Você está lá no passado, agora vem comigo, 850 anos, pum. Estamos onde? Jesus está aqui na terra, Ele está pregando o sermão da montanha. Então imagina agora, 850 anos depois, Jesus está pregando o sermão da montanha. O Filho de Deus vem e fala com seus discípulos agora. E o que Ele diz? Ele diz: mas quando você orar, vá para o seu quarto interior, feche a porta, e ore ao seu Pai que está naquele lugar secreto. Então o seu Pai, que vê você no secreto, o recompensará. Irmão querido, você está falando aqui sobre crescimento espiritual, comunhão. Nós estamos falando sobre reino, igreja, crescimento, avanço. E eu vim aqui para dizer uma coisa para você. A coisa mais importante, a coisa mais estratégica que você pode fazer com a sua vida. Nada mais estratégico, prioritário, importante ou transformador você pode fazer com a sua vida do que investir tempo de qualidade a sós com Deus num quarto fechado. Porque há certas coisas que Deus não vai liberar para você no meio dos seus amigos. Tem certas coisas que Deus não vai liberar para você num culto. Tem certas coisas que Deus não vai te entregar num acampamento. Tem certas coisas que Deus só vai dar para você quando você fechar uma porta e o buscar de todo o coração.
sozinho num lugar secreto. Irmãos, Deus estava pronto para mudar a história de uma nação. Ele estava querendo mudar tudo, mas ele precisava que uma pessoa, um homem, se separasse, saísse do meio das pessoas e fosse para um quarto secreto. E hoje ele está dizendo para nós: e quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a Deus. Irmãos, vou dizer de novo: toda vez que Deus pretende, deseja mudar uma nação, uma cidade, uma igreja, uma família, um jovem, uma escola, toda vez que Deus quer mudar, primeiro Ele chama pessoas para se separarem neste quarto secreto. Por quê? Porque existe uma unção de quarto secreto que você só vai encontrar lá. Você não vai encontrar em outro lugar. Pensa comigo um pouquinho. Será que o nosso país está precisando de mudança? Será que as nossas famílias estão precisando de mudança? Será que a nossa economia não está precisando de ser sarada? Será que a nossa justiça não está precisando de ser redimida? Será que a nossa juventude não está precisando de uma visitação? Será que a nossa igreja não está precisando de uma unção, de um poder? Será que eu não estou precisando de algo que me liberte, que rompa, que quebre alguma coisa, que me tira dessa letargia, que me tira dessa acomodação, que me leva para uma experiência com Deus? Sabe, você nunca descobrirá, e eu nunca descobrirei o que Deus tem para mim, o que Deus tem para você, sem a gente desenvolver essa intimidade com Deus num lugar secreto. Para Davi, aquela sala interna não era uma sala, era um campo sozinho com ovelhas. Lá Deus falava com ele. Com João Batista, uma sala fechada não era uma sala não, era um deserto de areia, onde ele tinha que comer gafanhoto para viver, mas lá era o lugar. Para Jesus era a madrugada, às vezes lá no meio das oliveiras, no Monte das Oliveiras, mas a Bíblia fala que Jesus todo dia se separava, acordava cedo. Sabe, irmãos, a hora que nós estamos vivendo esse momento da história, no Brasil, no mundo, de guerras, de temores, de expectativa, de momento escatológico, requer que todos nós vamos viver uma vida dedicada à sala interna. E se você está pensando numa semana de comunhão, por que não comunhão com Deus de uma maneira tão radical como você nunca viu? As coisas estão ficando tão confusas, irmãos. As coisas estão ficando tão sombrias. Sabe, são nessas horas mais difíceis que Deus está chamando as pessoas, que Deus está dizendo: eu tenho na minha mão um jarro com óleo, eu tenho na minha mão um dom, eu tenho na minha mão uma autoridade, eu tenho na minha mão um poder, e eu estou procurando alguém que queira essa unção. Eu estou procurando alguém. Eu preciso trazer meus planos à terra, eu quero concretizar meus propósitos, mas será que alguém vai se separar para estar naquela sala sozinho para receber o que eu tenho? E talvez Jeú pensasse: nunca, olha, eu pensava que quando Acabe morresse, viria alguma coisa boa. O filho dele é pior do que ele. Você já viu quando o chefe do tráfico morre e vem um traficante pior do que ele? Você já viu quando um governo sai, um pior vem? Você já viu quando parece que sempre o pior é que vem? Talvez Jeú pensou: nunca vai mudar. Talvez ele não visse um futuro para frente. Mas quando ele entrou naquela sala, sim, talvez desanimadasse: tá bom, eu vou lá. Deus falou com ele: hoje você vai mudar essa nação. E ele creu naquela palavra. Talvez ele não tivesse poder, ele ouviu, mas quando aquele óleo desceu sobre a sua cabeça, um presente que Deus deu para ele lá dentro, ele conseguiu captar o coração de Deus para a sua nação, e ele disse: eu vou. Foi lá naquela sala secreta, irmão, que Jeú respondeu ao convite de Deus, para desempenhar um papel que, sabe, seria a chave na transformação da nação inteira. Deus quer se mover aqui no Brasil, Deus quer se mover em Belo Horizonte, Deus quer se mover na minha região, na sua região, Deus quer se mover na sua família,
Deus quer entrar no seu ministério. E o que Ele está fazendo para mudar Ele está chamando pessoas. Ele está chamando pessoas. Sabe o que eu vim fazer aqui hoje? Eu sou um profetinha. De nada. Um menino, nem falo o nome dele. Não que eu seja menino, já estou bem velho. Mas estou falando da insignificância. Mas eu venho aqui porque Deus está dizendo, fala para eles, que eu estou esperando lá. Eu estou esperando eles lá. Eu estou esperando eles lá. E eu tenho uma unção. E essa unção vai cair na cabeça dele, vai fluir através de pessoas. E o que Deus está requerendo para mudar Belo Horizonte, para mudar as coisas ao nosso redor, é que pessoas respondam aos seus chamados. Nós precisamos estar atentos ao seu chamado. Posso falar uma outra grande verdade? Uma grande verdade do Novo Testamento? Quando eu falo em chamado, Deus está chamando você, o que te lembra essa palavra? Sabe o que me lembra? Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Todas as pessoas que estão me ouvindo aqui agora, qualquer moça, qualquer mulher, qualquer idade, qualquer homem, qualquer classe social, qualquer preparo espiritual, acadêmico, qualquer experiência de vida ou não, qualquer pessoa que está me ouvindo agora, consegue ouvir o som da minha voz, é chamado por Deus, porque Ele disse, muitos são chamados. Todas as pessoas têm um chamado para a sua vida, eu tenho e você tem. A questão não é se você é chamado, a questão é a sua resposta. Eliseu chegou através daquele profeta e mandou um recado, eu tenho uma mensagem para Jeú, mas o que é requerido é que ele se levante. Não é questão do chamado, é se ele vai responder. Será que ele vai responder? E a Bíblia diz, pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos, Mateus 22:14. E muitos dizem, eu não entendo esse texto, por que tantos são chamados, mas só apenas um grupinho privilegiado é escolhido? E a gente entende muito mal esse texto. Antigamente eu falava assim, eu queria tanto ser um escolhido, eu queria tanto ser um escolhido. Irmão, nós não estamos entendendo bem. Se você vê o contexto de Mateus 22, Jesus está contando a história de um grande rei que faz a festa de casamento. E sabe o que ele fez? Ele convidou todo mundo. Todos foram chamados para o casamento. Você lembra da história? Lembra. Tem um que falou assim, eu não vou poder ir. Eu acabo de comprar um sítio e eu vou lá ver meu sítio. Tá bom, eu vou avisar para o rei. O outro chegou lá e falou assim, eu não vou poder, porque eu acabo de comprar uma nova junta de bois para arar e eu vou lá ver a minha junta de bois. Cada um que foi convidado tinha uma desculpa. E sabe o que eles disseram? Não vou não. Irmão, se Jeú tivesse dito, eu não vou não, sabe o que teria acontecido? Nada. Talvez Jezabel estivesse lá em Israel até hoje. Mas foi porque ele respondeu, ele falou, tá bom, eu vou. A Bíblia fala que todos nós somos chamados para algo grande que Deus tem para nós, mas depende da sua resposta. Então, não existe os privilegiados de Deus. Você diz assim, não tem uma unção especial para aquela pessoa. Talvez o que aconteceu foi que ela se dispôs, e ela falou, eu quero, eu vou. Eu não sei, sabe, mas eu acho que Deus tem chamado tanta gente. Você não sentiu uma vez um ímpeto e falou assim, não, amanhã de manhã eu vou acordar cedinho e eu vou ter um tempo de oração. Amanhã eu vou ter um tempo de oração, amanhã eu vou ter um tempo de oração. Quantas pessoas não pensam assim? Mas quando vai de manhã, o despertador toca, está um friozinho, e tal, e vou ficar mais um pouco. Sabe o que aconteceu? Não vou não. Eu não vou não. Irmão, pensa nisso. Eu me lembro uma vez que na minha igreja tinha um pastor, e esse pastor estava indo embora de Belo Horizonte e chegou no culto assim, era a última pregação dele, e falou, eu estou mudando essa semana e tem tantos jovens aqui, eu gostaria que alguns jovens,
eu estou convidando os jovens desta igreja para me ajudar a fazer a mudança. E estava cheio de jovens. Ele disse assim: jovens, eu estou chamando vocês para fazerem a mudança. Todos foram chamados, não foram? Foram. E aí ele falou assim: quem pode ir? Nenhuma mão levantava. As pessoas já tinham ido na casa daquele pastor. Ele morava no 11º andar de um apartamento, de um prédio. E sabe o que a mulher dele tinha? Um piano de cauda. E o piano de caudas não cabia no elevador, não. Pensa, 11 andares por onde? Escada. A escada dele apertadinha. Ia ter que levantar o piano de caudas. O que os jovens fizeram? Não vou não. Foi um silêncio, um constrangimento. Todos foram chamados. Alguém era o privilegiado? Não só chamei o fulano, não, todo mundo foi chamado. Mas todos quiseram? Deus está chamando a mim e você para viver uma comunhão com Ele, uma intimidade que pode mudar histórias. Mas sabe o que a maioria de nós faz? Não. Tem que descer a escada. Não. Eu fui ficando tão constrangido, irmãos, mas tão constrangido, que chegou uma hora eu levantei minha mão. Aí ele falou assim: opa, o Paulo, então você vai. Pronto, ele me escolheu. Me escolheu não, eu é que respondi. Quando a Bíblia fala nessa história que todos são chamados, mas poucos é que têm vivido, é porque são poucos que fazem. Eu vou. Quando cada dia de manhã, ou quando é dia à noite, quando você decide, eu vou ter comunhão com Deus, você está dizendo: eu aceito, eu quero mudar uma história, eu quero ser um instrumento do Senhor. Você já pensou nisso, irmão? É bem verdade que eu me arrependi pelo resto da minha vida de fazer aquela mudança. Nunca mais eu vou ser bonzinho. Nunca mais levantei minha mão para fazer mudança. Para Deus eu levanto a mão todo dia, mas para mudar piano, minha mão arrebentou, esmagava minha mão na parede, saiu sangue, foi terrível. 4 pessoas apenas. Nunca mais me esqueci daquilo, mas eu aprendi uma lição. Sabe, um dos momentos mais delicados da minha vida, no início do meu casamento, a briga. Eu não tinha muita esperança que o meu casamento ia durar muito. Irmãos, a gente brigava tanto. Eu falava a ela, entendia X. A gente desentendia todo dia. Eu vinha para casa animado. Falei, não, hoje dava 5 minutos, eu estava agressivo. Eu já era pastor, irmãos, mas eu mentia para ela. Eu manipulava. Eu ofendia. Eu sabia os pontos fracos dela, e na hora que a gente estava brigando, eu ia lá e ela magoava demais. Um dia ela falou comigo em prantos, ela falou comigo: sabe como é ser casado com você? Eu falei: deve ser uma maravilha. Eu falei assim: é uma maravilha. Pergunta para alguém que é enterrado vivo, num caixão, 7 palmos de terra, sufocado, claustrofóbico, tampado, sabendo que vai morrer. Ser casado com você é estar vivo dentro de um caixão. E sabe o que eu fiz? Eu falava: sabe o que eu era? Pastor. Vivia uma droga. Eu falava assim: acho que minhas filhas vão crescer um pouquinho e depois eu separo. Porque, imagina, irmãos, um dia eu senti Deus me chamando. Eu senti que eu não devia dormir naquela noite. E eu não fui dormir. Eu fui para um lugar lá no fundo do meu apartamento, de má vontade, com raiva, mas eu fui. Eu senti Deus me chamando. Irmãos, eu estava naquele quarto, orando a Deus, orando, clamando. Eu pedia para Deus me dar uma saída. Eu queria uma porta. Eu não queria um milagre, eu não queria consertar, eu queria uma saída. E eu estava lá. Uma hora eu levantei para pegar assim, beber um copo de água assim, ó. Quando eu virei para cá, deu um clarão no meu quarto, que eu quase morri, eu quase tive um infarto. Como uma tela começou a projetar na parede aqui. Eu não sei explicar para vocês, porque não é natural, mas eu vi um filme da minha vida, mas foi assim, é como se eu tivesse me enxergado. É como se numa passe mágica Deus tivesse rebobinado minha cabeça e voltado atrás todos aqueles anos, mas do ponto de vista dele. E eu me vi fazendo o que eu fazia, que eu parecia que eu não enxergava, e eu tive uma vergonha, e eu fiquei escandalizado, e eu enxerguei, eu falei, eu sou uma droga, eu sou uma farsa, eu sou uma porcaria, eu sou uma desgraça.
E eu caí no chão, falei, Deus me perdoa, me transforma. Aonde eu estava? Num lugar secreto. Onde eu estava? Num lugar com Deus. E naquele momento ali eu sei que Deus fez algo. Ele derramou algo na minha cabeça. Eu saí de lá, fui lá, acordei minha esposa. Ela estava com muita raiva de mim, mas muita raiva de mim. E eu falei, Ju, me perdoa. Ju, eu entendi tudo. Ela me deu um chute assim e falou assim, e você ainda inventa uma história dessa? Você é um idiota. E me chutou. Mas eu não ligava, eu falei, eu sou mesmo. E eu saí, fui para lá e comecei a clamar mais a Deus. Passado 2 meses, ela chegou para mim e falou assim, você teve mesmo um encontro com Deus ali nesse lugar? Eu falei, por quê? Ela falou assim, você mudou. A minha família mudou. Eu sou casado há 40 anos com ela. Sabe o que eu teria perdido? O amor da minha vida, as minhas filhas, meus netos, minha honra, minha alegria, meu prazer, minha vida. Talvez o meu ministério. Onde Deus virou a minha vida? Num lugar secreto. Eu tenho uma sala que tem um janelão assim, e dá para Belo Horizonte. Eu moro lá no alto de um morro. Minha sogra falava, você vai levar minha filha a morar num morro desse? Mas é uma vista bonitona. Eu vejo a minha igreja ali, eu vejo a outra igreja lá, eu vejo 3 igrejas da Central, da minha janela. Eu gosto de orar porque eu vejo Belo Horizonte toda, a Serra do Curral. Mas eu tenho um sofá aqui, que a porta lá é tranca. E aqui é meu lugar com Deus. Todos os dias eu estou lá, buscando ao Senhor. Sabe por quê? Porque eu sei que é nesse lugar. É nesse lugar. Escute uma coisa, irmãos. Todo mundo foi chamado, mas poucos são escolhidos. São aqueles que dizem assim, eu quero. Eu creio que Jesus está aqui em Belo Horizonte. Ele está passando por aqui, irmãos. E Ele está dizendo, eu estou procurando pessoas que vão se dar ao quarto secreto. Eu estou à procura de líderes que vão se separar pela causa de Cristo. Eu estou à procura de pessoas como Jeú, que vão entrar naquela sala até receber a unção. Deus tem um poder para restaurar a nossa vida, para abençoar nossa casa, nosso negócio, nossa nação, nossa política. Sabe, irmãos, o que te define aqui na terra não é o seu chamado. Muitas pessoas estão dizendo, eu não tenho esse chamado, eu não tenho. Não é assim que funciona. O que te distingue é a sua resposta. Eu vou dizer de novo, o que te distingue das pessoas não é o chamado. Deus está oferecendo para qualquer um que queira, é a sua resposta. E que resposta? Vai para o quarto e você vai ver o que Deus vai fazer com você. Eu não recebi esse dom. Você está pensando que vai receber num culto. Às vezes acontece de Deus fazer isso num acampamento. Eu confesso, às vezes acontece, mas o normal é aqui, nesse lugar. É lá que se constrói os gigantes, é lá que se levanta os profetas, é de lá que se levanta as mães de uma nação, é de lá que se levanta os empresários com ideias criativas, é de lá que fluem os recursos do reino, é de lá que Deus dá autoridade para libertar, é de lá que Deus levanta igrejas novas. É da sala secreta, meu irmão. E o que vai distinguir você como um líder, o que vai distinguir a sua influência, é você se levantar e dizer, Deus, eu te dou toda a minha vida, eu quero, Deus. E Deus está chamando agora mesmo a cada um de nós para uma experiência como essa. Então decida hoje, irmãos. Eu queria que você decidisse hoje. Eu não sou um membro comum. Eu não sou um membro comum. Eu sou um escolhido. Eu sou um escolhido. Eu sou um escolhido. Eu sou um escolhido. Sabe quantos discípulos existiam que seguiam Jesus? Muitos, uma multidão. Mas Lucas 6 diz que Ele chamou os seus discípulos e escolheu 12. Por que os 12? Os preferidinhos? Duvido. Talvez foram os únicos que entregaram os barcos. Talvez foram os únicos que jogaram fora as redes e disseram, eu vou segui-lo. Sabe, irmãos, há uma unção que pode mudar nações, que você só vai encontrar de joelhos. Você pode ir a tantos lugares e você não vai achar. É no lugar secreto que Deus começa a revelar o seu papel na história. Jeú achava que ele era um dos comandantes. Eu estou no meio de todo mundo.
você não é, você é um escolhido. De todos esse aqui, um brilha. De todos esse aqui, aquele é diferente. E ele falou, sai do meio deles, porque eu te escolhi para mudar a história. Uma das coisas que me entristece é ver quantas pessoas não conhecem qual é o seu propósito, qual é a sua história. Eu não sei você, sabe, irmãos? Mas um dia eu falei, Deus, eu quero fazer parte da sua história. Eu quero fazer parte da sua história. Eu quero fazer parte. Eu creio que Deus está definindo 2 andares. Existe crente do andar de baixo, existe crente do andar de cima. Que tipo de crente você quer ser? O crente do andar de baixo é o crente que quando vem aquele maremoto, quando vem aquele tsunami, arrasta tudo. O crente do andar de baixo, as ideologias levam, as tentações arrebentam. Quando vem uma morte, quando vem uma doença, quando vem uma crise, perdeu a fé, foi embora, largou a igreja, parou de dar o dízimo. Ele é levado. Enquanto está tudo bem, ele está lá, mas quando o tsunami veio, não sei se você já viu mais tsunami, quem estava embaixo foi arrastado. Mas Deus está chamando, sobe. Andar de cima é o lugar de olhar para o céu. Andar de cima é o lugar de comunhão com Deus. O andar de cima é um lugar de autoridade, é um lugar de enxergar longe, é um lugar de visão. Andar de cima é um lugar de proclamar, é um lugar de autoridade. Deus está chamando a gente para ir para o andar de cima. O andar de cima. Quando nós estamos no andar de cima, sabe, não há confusão, tem clareza. Eu sei o que Deus quer de mim, eu sei o que Deus quer de você. Então nesta hora, neste momento, eu quero trazer para você esse desafio aqui. Esse desafio. E o meu desafio para você é: entra no quarto secreto. Pastor, você, na semana nossa semana de final de ano, de comunhão, de crescimento espiritual, você vem falar de hora silenciosa com a gente? É coisa de escola dominical para novo batizado, para candidato ao batismo, é a classe de iniciante. É isso que você veio falar? E eu venho dizer exatamente isso. É exatamente isso que eu venho falar com você. Porque nós não estamos perdendo as bênçãos, as batalhas, as promessas nas coisas grandes, é nas coisas pequenas. É nas coisas pequenas. Quando Jesus fez a sua mais poderosa declaração em João 15, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos, meu pai é o agricultor. Todo aquele que permanecer em mim dá fruto, muito fruto. Eu os designei para darem fruto. Sem mim nada pode fazer. E o que ele está falando? O que permanecer em mim. E permanecer nele é permanecer em oração. Ele diz, e pedirão o que quiser e vos será feito. Permanecer nele é permanecer na palavra. Ele diz, se as minhas palavras permanecerem em você, você permanecer em mim, você dará muito fruto. Permanecer nele é permanecer com a Bíblia aberta, é receber infusões da palavra de poder e de revelação. Permanecer nele é permanecer em constante oração, mas ter seu tempo de oração. É quando você levanta daquele momento que você descobre, que você sabe, que você compreende o que Deus tem para você. Eu tenho um pastor amigo, nós somos parceiros nas igrejas em células, parceiros em ação social lá no Haiti. Ele é o pastor Jean-Claude. O pastor Jean-Claude é um homem de oração. Dia 10 de janeiro de 2010, ele acordou cedo, como todo dia fazia, e passou 2 horas em oração. Ele clamou o Espírito Santo, ele orou pela sua nação. Ele falou, Deus tem misericórdia desta nação. Ele cuida de um orfanato, ele cuida de 2 escolas, ele cuida de 4 igrejas. Ele é um parceiro nosso, a gente faz o DNA através dele. Ele já veio aqui algumas vezes, é um ótimo pastor. Mas ele teve aquele tempo de oração e sem mais nem menos, ele estava na boa, tomou seu café depois, mas ele estava na comunhão com Deus. Ele pega o seu carro e vai para o trabalho, e ele está dirigindo o seu carro pela cidade de Porto Príncipe, que foi o epicentro dos mais terríveis furacões da nossa era. Quando ele vai pegar a avenida que ele pegava todos os dias, o Espírito Santo falou com ele, Jean-Claude,
E ele falou: oi, Espírito Santo. A voz não foi anormal, por quê? Porque ele estava falando com ele há pouco tempo. E ele falou: Jean-Claude, não entra nessa avenida não. Eu falei: mas eu entro aqui todo dia, Jean-Claude, me obedece, não entra nessa avenida não. O Jean-Claude falou assim: leve, normal, não me custa nada, eu vou pela outra rua. Irmãos, foi num instante em que ele não entrou naquela avenida, ele andou uns 30 metros, uma bomba atômica explodiu exatamente ali. Ele disse que o chão parecia um tapete, o carro dele foi jogado assim para longe. Mas naquela avenida que ele estava entrando, onde morreram na cidade 300 mil pessoas, naquela rua morreram todos. Todos que estavam ali, todos os carros foram esmagados, todos os prédios caíram, todas as lojistas morreram, todos morreram. Deus falou com ele: entra por aqui. Sabe por quê? Porque ele estava no lugar secreto. Porque um azeite veio sobre a cabeça e Deus falou com ele a história dele. Você vai mudar essa nação. E se você vai mudar essa nação, eu não vou deixar você entrar aqui, eu vou guiar você. Você entende que o crente de andar de cima tem proteção? O tsunami não te pega, nem o terremoto. Está na hora da gente ser um crente do andar de cima. Como você sobe para o andar de cima, só tem um caminho, unção. Como você recebe unção? No lugar secreto. Você tem seu lugar secreto? Você tem seu cantinho de sofá? Você tem? Eu sei que muita mulher tem. Você homem tem? Pastor, não tenho tempo. Minha vida é muito corrida. Você não sabe meu trabalho. E o Jeú? E o Jeú? Ele poderia dizer tantas coisas. E aqueles que falaram: não, eu tenho que visitar meu sítio. Eu não posso ir. Não foram. Todos nós temos uma desculpa. E é por isso que todos são chamados, mas você conta na mão aqueles que Deus tem levantado para mudar destinos e alterar a história. Deus está convidando você para isso. E eu quero que você agora fique de pé onde você está. Eu quero dizer para você que eu não estou esperando, mas não mesmo, escute, eu estou falando sinceramente, eu não estou esperando mais do que, mais ou menos aí, 10% das pessoas que estão aqui. Então eu não estou esperando que você faça isso, porque eu entendo que isso aqui não é fácil mesmo. Mas o que eu quero dizer é: Deus está procurando por aqueles que irão se separar para Ele, que vão derramar sua vida no lugar secreto, que vão se prostrar todo dia até receber uma palavra e uma unção que só se encontra nesse lugar e que tem poder para transformar sua família, sua vida, sua sexualidade, seus negócios, seu emocional. É capaz de mudar suas células, sua igreja, sua cidade. Pode mudar até o Brasil. Já imaginou se hoje Deus está mudando o Brasil aqui? Já imaginou se a partir de hoje começa a cair tudo que é potestade, tudo que é mentira, engano, e que tem roubado e prendido nossa nação, impedido que ela seja aquilo que ela foi feita para ser? Porque você é o Jeú? Quem sou eu? Jeú pensava: eu? Ele falou: eu? O Senhor mesmo, Jeú. Eu? O Senhor mesmo. Talvez você está dizendo eu, e eu estou dizendo o Senhor mesmo. Eu, a senhora mesmo. Eu não estou esperando que todo mundo entenda isso, mas um avivamento nunca começou no meio de muita gente. Pode perguntar em qualquer lugar aí. Nenhum avivamento começou com muita gente. Foram poucos que levantaram a mão para Deus. A igreja Getsemane, ela foi, desculpa a expressão presbiteriana, mas ela foi predestinada para ser uma igreja de avivamento. Ela foi predestinada para milhares de milhares. Quando Deus falou dessa igreja, ela falou de igreja de milhares. E o Senhor não muda. Deus não muda os seus decretos. Escute Deus falando então. Eu tenho uma palavra para você, mas o que é requerido é que você se levante da roda dos seus amigos, seus companheiros, e se separe para mim. O que é requerido
é que você saia da roda dos seus amigos, do andar de baixo, ainda que ninguém queira ir para o andar de cima. Você diz: eu pago esse preço, eu vou descer esse piano de lá, eu vou baixar esse piano, mas eu vou fazer. Por isso é que eu estou dizendo, eu estou esperando uma pessoa, duas, porque Deus não usa todo mundo. Mas quem será essa pessoa? Quem será que levantaria a mão para Deus aqui dizendo: eu estou disposto, eu estou disposto a entregar minha vida, a entregar minha voz, minha sala, meu sofazinho, minhas manhãs. Eu estou disposto a passar vergonha, estou disposto, mas eu queria algo maior. Eu queria ser uma chama, eu queria ser uma chave de abrir um mover. Eu queria que começasse comigo. Aí eu queria algo diferente no meu bairro. Aí eu queria lá na minha congregação. Eu queria no meu grupo. Eu queria no meu grupo de oração. Eu queria na minha casa. Se você está ouvindo o Senhor te chamar para se separar para o quarto secreto, eu quero que você saia do seu lugar agora. Antes de você sair do seu lugar, eu quero que todo mundo feche os olhos. Porque eu não quero que ninguém vá porque alguém foi. E eu não quero, eu estou esperando muito pouca gente. Mas eu queria dizer, Deus está olhando para você aqui. E algo muito sério está acontecendo. Não é brincadeira, é sério demais. Eu creio que Deus é o mesmo sempre. E o Deus daquela época está aqui. O espírito de Jezabel e de Acabe está por aí, ó, andando em todas as esquinas. Mas Deus quer usar o seu pé para esmagar esse demônio. Deus quer usar você para quebrar essa bruxaria. Deus está querendo usar você para libertar uma nação de uma maldição. Levante as duas mãos para o alto. Toda unção ela é espiritual. Eu não vou passar por cada pessoa, porque eu pensei que viriam 3, 5. Normalmente muito pouca gente aceita esse apelo, porque ninguém pode brincar com Deus. Ninguém pode vir para cá e falar: eu vou, e amanhã não acorda para orar, dá o bolo em Deus. Amanhã você não pode dar bolo, não, irmão. Eu quero dizer, Deus está te chamando amanhã, até às 6 horas no máximo, para ter um encontro com você. Pode ser 10 minutos, meia hora, mas amanhã você não pode faltar. Toda unção é um simbolismo. Então eu quero que você levante as duas mãos, mas não levantando de qualquer jeito, mas você vai formar a boca de uma garrafa, como se fosse a boca lá de uma garrafa de Coca-Cola. Junta assim, igual o irmão está fazendo aqui, porque é por ali que Deus vai derramar um óleo sobre a sua vida. É um óleo, e Deus vai te acordar cedo, e Deus vai falar com você, e Deus vai trazer uma unção para você. Olha para o céu. Pela minha fé, aqui em cima de nós tem um reservatório imenso de óleo. Tem um vaso que é capaz de ungir essa igreja inteira. E eu estou aqui mesmo com muito amor e carinho, orando pela unção fresca e nova sobre toda essa igreja. Mas sobre vocês que vieram aqui, estão aqui, Deus tem um presente. Irmão, toma posse agora. Eu estou te dando, em nome de Jesus, o óleo de Jeú, o óleo de comandante, o óleo de demolidor do mal, o óleo de mudança de histórias, o óleo que transforma histórias. Amanhã é um novo dia, um outro começo, é um novo momento. Você vai receber agora, nesse momento, unções que você não tinha antes. Virá criatividade, inteligência, recursos financeiros do céu vão passar pela sua mão. E eu não estou fazendo propaganda, porque eu não sou de prosperidade, detesto. Mas eu estou falando que Deus está falando para eu fazer. Mas principalmente vai receber uma frutificação enorme, porque pessoas presas, cativas, você vai ser usado para libertar. Estou vendo uma turma aqui de paternidade, educação de filhos, casados para sempre. Pois vocês vão receber uma unção imensa para famílias, para fazer restauração de famílias, começando com a sua mesma, seus filhos, suas filhas. Qualquer um que está desviado, você vai ver o que Deus vai fazer. Em nome de Jesus, Pai, uma unção fresca nessa liderança, em nome de Jesus.
Amém. Deus abençoe os amados. Vamos lá, crianças. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruíram. Um minutinho. Segura. O pastor pediu para parar só um minutinho. Escuta aqui, queridos. Get Up Wings, vagas limitadas. Você precisa rapidinho. Eu precisei parar aqui para dar esse aviso. De 1 a 2 de dezembro no Salão Nobre. Como é vaga limitada, você precisa fazer a sua inscrição rapidinho, tá? Você pode fazer pelo site, você pode pegar este folder aqui também e acessar por este QR Code e fazer a sua inscrição. Não perca essa oportunidade. Daniela Linhares, Sandra Alves, abençoadíssimo o testemunho dessa mulher, você precisa ouvir. A Thaísa Portela, Sheila Saraiva, entre outras, tá? Get Up Wings, 1 e 2 de dezembro, vagas limitadas. Vamos lá? Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruíram. Suba os montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerque os muros para mim, pois Jericó, as trombetas soarão, abalando céu e chão. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão, e as muralhas ruirão, e as muralhas. Joelhinho no chão. Olha aí, pastor Zé Luiz, quem não tá com o joelhinho no chão? Ô, joelho aí, João. Joãozinho, Isso. Mateus, Lucas, Felipe, joelhinho no chão. André, Luiz, joelhinho no chão. Glória a Deus. As matrículas do Colégio Batista Getsemane estão abertas. Papai e mamãe, matricule seu filho. Amém? Para 2024. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá? E as muralhas